Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional, que venceu o Bahia por 2-0 e deu uma respirada mais aliviada dentro do Campeonato Brasileiro. A segunda vitória consecutiva do Colorado, que começa a olhar para cima, né, na tabela do Campeonato Brasileiro. Tem decisão na quarta-feira contra o América Mineiro, mas eu quero repercutir ainda tudo o que foi dito no pós-jogo, né? Afinal, o Mano Menezes exaltou a vitória, né? Falou sobre a troca no gol do Internacional e na zona mista, dois dos principais líderes de vestiário também descartaram um pouco a parte física como argumento para o Inter ter caído de rendimento na temporada de 2023. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos falar sobre as últimas informações do Internacional, já pedindo, né, o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, afinal, o Inter venceu. E quando o Inter vence, tudo fica mais tranquilo, tudo fica mais bonito, né? Ainda mais da forma como foi, com sofrimento, mas era importante vencer, né, justamente para espantar um pouco a proximidade com a zona do rebaixamento, né? O Inter não poderia ingressar dentro do Z4, né, neste domingo, afinal, ontem, resultados paralelos importantes aconteceram, mas o Internacional ainda fez a sua parte, conseguiu vencer por 2-0. Gols de Johnny e de Wanderson, né, que colocam o Colorado ali próximo, né, da zona de classificação para a Copa Sul-Americana, mas enfim, o que importa, o que menos importa, na verdade, nesse vídeo é sobre a tabela de classificação. Quero comentar um pouquinho sobre o jogo, né, minha opinião sobre a partida. Acho que o Inter fez um primeiro tempo horrível, né, o Inter não finalizou no gol, né, do Bahia, né, o alemão foi o ponto mais baixo do jogo, teve 2 ou 3 oportunidades, né, para fazer o gol, acabou, né, não vou dizer simulando o pênalti, que eu não vi ainda o replay, mas poderia ter uma tomada de decisão melhor, em especial na bola que teve frente a frente, né, com o Marcos Felipe, e acabou desperdiçando. O Inter foi muito pobre, né, ofensivamente falando, né, não teve criação de jogadas, né, o meio campo espaçado, né, dando muita oportunidade para o Bahia trocar passes, né, ter oportunidade de chegar na área do Internacional, de ali, né, circular, né, no meio campo, né, sem muita marcação, não apertou muito, né, a saída de bola do Bahia Internacional. O grande nome do primeiro tempo foi John, né, que fez uma linda defesa numa cabeçada do Everaldo, né, de cima para baixo, ele vai no canto e acaba defendendo. Né, o Inter não teve uma boa atuação, né, e aí o Mano, para mim, tem méritos na construção da vitória do Internacional. Quando ele saca no intervalo o Tauan Lara e coloca o René, e o René é um acréscimo de qualidade em relação ao Tauan, não vou dizer que ele foi decisivo para a vitória, mas ele é um cara inteligente para jogar. Ele dá outra cara ao time do Internacional e para mim a troca, né, que o Inter começa a ganhar o jogo é a entrada do Wanderson na vaga do alemão e não, né, com a obviedade, né, de tirar, por exemplo, daqui a pouco o Depena, né, que era o jogador de lado de campo, para a entrada do Wanderson. Ele coloca o Pedro Henrique como centroavante, que para mim foi o que o Inter de melhor teve, né, na temporada até aqui, mesmo que a temporada do Inter, num geral, seja muito pobre em relação a rendimento, né, técnico da equipe. Então esse é o principal ponto. E logo, né, no comecinho do segundo tempo, uma jogada importante, né, um cruzamento que vem do lado esquerdo, Pedro Henrique de centroavante dá uma casquinha, o Johnny dentro da área, né, num posicionamento diferente, ele jogou como o extrema, né, como jogador a compor do lado do campo, com o Depena ficando como segundo volante, pisa dentro da área para fazer o gol do 1-0. Um lindo gol, né, o Johnny vivendo uma fase artilheira, sei que muitos contestam o Johnny, eu sempre disse aqui para vocês, ruim com o Johnny, pior sem ele. Ele é o melhor segundo volante que o Inter tem no momento para escalar e ele tem que seguir sendo titular da equipe do Mano Menezes. 1-0 e aí fica um pouco mais tranquilo. Eu já quero pular para a zona mista, tá? Antes da gente chegar no segundo gol, porque os jogadores, né, o Depena e o René, e o Alan Patrick já teve esse discurso também lá na zona mista do Grenal, eles descartam que o problema seja físico, né, ou que seja a preparação do Giancarlo Lourenço, que acabou sendo demitido depois. Eles entendem, né, que o principal problema do Inter, nessa sequência de derrotas que teve, né, no Brasileirão e na Copa do Brasil, diz respeito a sair atrás do marcador, né, de correr atrás da bola, de correr atrás do adversário, e não ter a vantagem, né, para administrar o resultado, né, correr menos, dar o seu próprio ritmo para a partida, e isso é algo importante, tá? O Depena chegou a dizer, né, que fisicamente ele está bem, que ele não sente um problema físico, que ele entende que a grande maioria dos jogadores também, né, não tem esse problema físico. Perdão.
Ele chegou a dizer, né, que no GPS, né, que eles usam durante o jogo, teve jogadores que bateram 12, 13 quilômetros hoje percorridos durante o jogo. Então, o problema é onde estão sendo percorridos esses 12, 13 quilômetros. É o Inter desorganizado. É o Inter que no segundo tempo, né, logo depois do gol, ainda teve algum volume e tal, mas o Bahia tomou conta do jogo. O John salvou o Internacional. A vitória hoje é na conta do John, que fez um milagre, né, num chute... numa cabeçada, né? E depois, no lance do jogo, né? Quando ele vem um cruzamento do lado direito, o jogador do Bahia cabeceia, ele com a ponta dos dedos tira o que seria o gol do Tassiano, que ainda toca na bola, mas não consegue colocar para dentro do gol. Então, o John, né, salvou o Internacional, e quando o goleiro é o melhor em campo, a gente fala aqui, né, que tem algo de errado, né? Claro que o goleiro tá lá para defender, né? E se a gente pegar as últimas atuações do Kehler e tudo que ele foi criticado nos últimos jogos, o John acabou tendo um mérito gigantesco aí na vitória do Internacional hoje. Então, assim, são coisas que a gente bota para debate, né? Será que é só a parte física? Será que não é um Inter desorganizado? Será que não é um Inter correndo errado? Será que não é um Inter correndo atrás do adversário ao invés do adversário correr atrás do Internacional? Tudo isso a gente tem que colocar para debate aqui dentro do canal, certo? Então já deixa a tua opinião, o que tu achou do jogo do Inter aqui nos comentários, certo? Quero dizer também, gente, que o Mano Menezes falou sobre a questão envolvendo a troca, né, dos goleiros do Internacional, né? Como foi a escolha, né, pelo John, como foi, né, a construção da ida do John ao time titular e não, né, o Kehler, por exemplo. Ele chegou a dizer, né, que não tá descartando o Kehler. O Kehler, inclusive, vai ser titular do Inter contra o Santos, né? Jogo válido pelo Campeonato Brasileiro na próxima rodada, porque o John está emprestado, né, pelo Santos ao Internacional. Então, por contrato, ele não pode jogar. Dito isso, o Mano chegou a dizer que a conversa foi construída olho no olho, né? Dizendo, Kehler, eu acho que tu não tá falhando, mas é um momento melhor daqui a pouco do John, o teu momento não é legal, os caras estão acertando o chute do meio da rua contra ti, não que seja uma falha, o Inter aqui é bom ponderar, né? Não enxerga falhas gritantes no Kehler, mas entende, né, que é um momento, né, de trocar o goleiro, e que levou até onde deu, né? Foi a frase do Mano, né, pra que fosse feita no timing certo essa troca. Lembrando que o John assumiu a titularidade lá na Venezuela, na vitória, né, de 2-1 contra a equipe do Metropolitanos, onde o John também, né, salvou o Internacional e tirou uma bola de letra, né, ou de chaleira, como se diz, né, na linguagem popular. Então o John foi o melhor em campo, né, cravou a vitória do Internacional, vai ser titular na quarta-feira contra a equipe do América Mineiro, onde o Inter tem uma decisão, né, não pode tomar gol de jeito nenhum para, né, ter que fazer 2 gols de vantagem a levar a pênaltis, 3 gols para classificar no tempo normal. São vários problemas, né? O Inter não vai ter o Rômulo na lateral direita, não vai ter o Alan Patrick, não vai ter o Bustos, não se sabe ainda se vai ter o Luiz Adriano, né, que saiu com choque na cabeça, né, do jogo aqui do estádio Beira-Rio. Então, uma série de problemas que o Mano Menezes tem para esse jogo, mas a gente amplia sobre isso no decorrer dos dias, certo? Quero dizer que eu acertei o palpite, né, na KTO.com, coloquei lá a vitória do Internacional, o odd estava quase 2, né, para esse jogo, para ver como o momento do Inter era conturbado. Então te cadastra lá usando o código COLAR para ganhar 20% de free bet, afinal, os campeonatos da Europa estão chegando ao fim, mas logo tem amistosos das seleções, tem jogos, né, das Copas aí no meio da semana para você palpitar e se divertir com a KTO, que está sempre comigo, me apoiando, né, tá sempre presente, né, nas coisas aqui do Colar, certo? Então, aquele abraço, fiquem com essa vista aí, ó, maravilhosa do Beira-Rio noturno, pra gente encerrar o vídeo e dar o tempo de você deixar o like e de te inscrever. Fui!